Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como fazer a execução do primeiro trabalho. Primeira coisa que eu sugiro a vocês que façam é inicialmente gerar o sinal do PWM e fazer o controle adequado do servomotor. Após vocês fazerem isso, é que vocês vão se concentrar em fazer a parte do display. A parte do display deve ser elaborada daquela forma que eu mostrei para vocês em sala de aula. Ou seja, no loop principal, você vai colocar cada um dos dígitos e vai dar um tempo igual para cada um deles. Então, nesse caso, quando eu preciso de 20 milissegundos, então no momento que eu começar aqui a contagem e que eu levantar o sinal, o PW do PWM, a descida aqui vai ser controlada pelo timer zero, como a gente já tinha visto. Mas a exibição não. A exibição vai ser feita aqui, dentro de todo esse intervalo aqui da exibição. Ou seja, cada dígito vai ser mostrado por 5 milissegundos. 5 para esse, 5 para esse, 5 para esse, 5 para esse. Então, você vai ter que fazer tudo isso aqui. E vai ter que fazer todas aquelas contas para fazer toda a decimação e definir cada um dos dígitos. Essa decimação gasta um tempo, que não é desprezível. E ele deve aparecer como um brilho maior nesse cara aqui. Por quê? O tempo da decimação, por não ser desprezível em relação à largura do pulso ou o tempo dos outros, vai fazer com que esse dígito aqui fique mais brilhante. Então você vai fazer uma compensação. 5 milissegundos você pode diminuir para 4 ou para 3 milissegundos do tempo do último dígito. E isso vai equilibrar. Então você vai medir e vai ver. O servo ele tem uma tolerância. Ele pode ir até 20, 22, 23 milissegundos sem problema. Então, essa correção aqui é mais para equilibrar o brilho dele aqui. Ok? A informação do timer 1 vai estar todinha, do timer 0, desculpa, está lá no manual que eu já passei para vocês desde a primeira aula. Então, no manual, ele já diz aqui quais são os registradores que eu tenho que colocar, mais aquele material de sala de aula. E a única coisa diferente que teria é a questão aqui do pré-scale, que você tem que ajustar justamente aqui em Option Reg. E você vai colocar esse valor aqui, nesses 3 bits aqui, que é justamente para poder colocar o pré-scale em 8 e multiplicar aquela contagem por 8. Ok? Outra coisa interessante que vocês devem fazer também é o seguinte, que nesse caso aqui eu não precisei usar a armadilha de tecla, principalmente porque eu fiz aqui uma movimentação constante. Então o tempo de repetição aqui vai estar em 20 milissegundos, o que é bem rápido e dá a impressão aqui do movimento mais fluido. Mas como o escalonamento é relativamente grande, então isso também não vai impactar. Outra coisa importante que vocês têm que levar em consideração é o seguinte, deixa eu ampliar aqui. Esses dígitos, cada dígito, ó, dígito 1, 2, 3, 4, cada display aqui está associado a uma porta para poder você fazer a multiplexação. E essa porta que está ligada é a porta A. Como é que eu sei disso? Vindo aqui na documentação que eu disponibilizei para vocês lá no Classroom, tem o manual dessa placa que está sendo simulada aí. Então, vamos lá. Aqui, ó. MPLAB e simulador. Clicando aqui. Cadê? Ah, tá aqui embaixo. Ele aqui. É porque estava aquele giro. Aqui. Pique Gênios Diagrama. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o diagrama para mim. Deixa eu ampliar. E se você olhar aqui, vai ver aqui, ó,
diz 1, 2, 3 e 4, que é justamente o controle do anodo de cada um dos displays. Esses cidadãos aqui, diz 1, 2, 3 e 4, ele vai estar aqui, ó. Diz 1, 2, 3 e 4, que está associado a RA2, RA3, RA4 e RA5. São justamente esses bits aqui da porta A, 2, 3, 4 e 5, que controlam lá qual é o dígito do display que eu estou exibindo. E os segmentos estão todos na porta D, ó, de D0 a D7. Então, ó, a porta D diz qual é o segmento, a porta A diz qual é o display, e a porta B, você seleciona qual o botão que foi pressionado. RB0 baixa, RB1 sobe e RB2 gera aquela sequência lá do chauzinho. E RB7 é onde está saindo o PWM que está sendo fornecido ao servomotor para controlar a posição. Ok? Essas portas RB estão aqui associadas aos switches, ó. E quando ela é fechada, ela zero, ó. RB0, RB1, RB2, no momento que eu pressiono, o valor vai para zero, ou seja, ele está em 1 sempre. No momento que eu pressiono, ele vai para zero. O que a gente tinha feito em sala de aula era o contrário. Ele estava em 0, quando eu pressionava, ele ia para 5, para 1. Aqui, quando eu pressiono, ele está em 1, quando eu pressiono, ele vai para 0. Então, leve em consideração na rotina de leitura do teclado. Ok? Essas são as dicas por enquanto. Havendo necessidade, eu gero um novo vídeo.